Tá certo. E, assim, a falta dessa ergonomia no trabalho, assim, tem algumas empresas que não aplicam, né, essa ergonomia no trabalho. A falta disso, ela pode afetar o trabalhador? Ela pode refletir na empresa? Né? Como que Sem dúvida. Eu diria que quem ainda não está preocupado ou quem ainda não está fazendo algum tipo de estudo, de análise ergonômica, né, tá atrasado, né? Vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde, até porque é uma imposição legal, né, da própria NR17, só que deixando para fazer mais tarde, além de não ter os benefícios que eu citei, que a ergonomia proporciona, talvez fique mais caro, porque quando ela resolver fazer, já pode ter uma questão de afastamentos, né, de funcionários, indenizações trabalhistas envolvidas, né, e ela pode perder terreno em relação às suas empresas concorrentes e talvez, quem sabe até numa situação extrema, pode ser tarde demais, né? Então eu diria que uma empresa que não está preocupada com as questões ergonômicas é uma empresa que está fadada ao fracasso e à extinção, né? Se a gente pegar a própria definição da NR17 em relação à ergonomia, a gente tem que a ergonomia é uma área de estudo que busca a melhor adaptação entre o posto de trabalho e as características psicofisiológicas dos trabalhadores, né? Portanto, quanto melhor for essa adaptação do posto de trabalho em relação às características físicas, né, e mentais, né, emocionais desse trabalhador, melhor para a empresa. Então, aquelas empresas que não estão preocupadas, que não estão desenvolvendo ações direcionadas à ergonomia, né, podem tanto estar desfavorecendo os seus funcionários, no sentido de que eles podem estar, de alguma maneira, adquirindo as tendinites, outras lesões que fazem parte do grupo das lesões por esforços repetitivos, atualmente melhor denominadas por distúrbios ossomusculares relacionados ao trabalho, né? E em cima disso ter uma deficiência, ter uma ineficiência, melhor dizendo, em relação à competitividade do mercado de trabalho atual. Com certeza. E a relação, falando de ergonomia física, né? A ergonomia física, ela pode ser realizada por todos os funcionários ou tem alguma restrição? Todo mundo pode fazer? É uma parte da ergonomia física que tem se desenvolvido bastante no Brasil em particular e também em outros países, né? É a questão da ginástica laboral ou da prática de exercícios de forma regular dentro da jornada de trabalho, né? Há, inclusive, alguns projetos tramitando no Senado e na Câmara Federal em relação a tornar obrigatória, em relação a algumas categorias profissionais, a realização desses exercícios, né? Realmente são exercícios que, apesar de serem exercícios mais generalizados, vamos dizer assim, mas precisam ser feitos por profissionais especializados, ou profissionais da área da educação física, né, que já trabalham há mais tempo com a questão da ginástica laboral, ou, dependendo do contexto da empresa, também fisioterapeutas, né? Se uma empresa, por exemplo, já tem em determinados setores alguns casos característicos de afastamento, de lesões desse grupo das LER-DORT, né, das lesões por esforço repetitivo, pode ser interessante ter um fisioterapeuta ali na realização dos exercícios, né? Mas não pode ser feito de forma assim, todo mundo pode fazer, como se não tivesse contraindicações, como se não tivesse algumas precauções. Cada corpo é diferente, né? Então, a gente precisa procurar, de certa forma, avaliar as pessoas que vão fazer esses exercícios, né? Identificar uma certa homogeneidade desses grupos para poder estar aplicando esses exercícios, mas também entender que uma pessoa ou outra pode ter uma característica particular onde seja necessário um trabalho também mais específico, né? Então, nós realmente não podemos sair fazendo exercício como se pura e simplesmente a execução do exercício por si só fosse dar todos os benefícios. E um outro engano muito frequente, pelo próprio crescimento da ginástica laboral, é entender que a ginástica laboral é sinônimo de ergonomia. Não é. Como já foi dito, a gente tem uma ergonomia macro, que tem uma visão muito abrangente, que seria a ergonomia organizacional. Dentro da ergonomia organizacional, nós temos os subtipos de ergonomia, né? Um deles é a ergonomia física, e dentro da ergonomia física, uma das possibilidades é a ginástica laboral, né?
Então, a ginástica laboral é um elemento importante, mas que não pode estar dissociado, por exemplo, de uma análise ergonômica do trabalho, que exige a presença de um ergonomista, né, de alguém com experiência, com formação na área de ergonomia, que vá até a empresa e faça uma análise abrangente da empresa. Uhum. Então, há uma avaliação antes, com todos os funcionários, antes de aplicar? Olha, deve existir, ou deveria existir. A gente tem notícias de alguns trabalhos mal conduzidos, mal desenvolvidos, que não tiveram essa preocupação. Mas foram trabalhos que redundaram em um fracasso, fracassaram. Né? Foi um gasto de dinheiro, aí sim uma despesa que não gerou a contrapartida que a empresa esperava. Exatamente porque muitas vezes também a empresa busca no mercado um profissional que lhe oferece um orçamento menor. Né? E nem sempre o menor orçamento, como tudo que a gente faz na nossa vida, né? Nem sempre a roupa mais barata vai ser a melhor, como também nem sempre a roupa mais cara também não significa que vai ser melhor. Mas o que a gente tem visto é algumas empresas fazendo um trabalho a um custo muito baixo, né? E aí é um trabalho sem qualidade. Né? Então, é essencial que exista essa avaliação. Tudo começa com a presença de um ergonomista, né? De alguém que tenha formação na área de ergonomia e que faça essa análise ergonômica do trabalho, para a partir dessa análise ergonômica do trabalho, em conjunto com os diversos setores da empresa, para que seja criado, por exemplo, um comitê interno de ergonomia, é uma coisa necessária, que seja criado um planejamento da execução das atividades ergonômicas que estão sendo propostas, né? E dentre elas a possibilidade da questão da ginástica laboral. Mas os funcionários que vão ser submetidos a esse exercício precisam obrigatoriamente passar por uma avaliação do próprio médico da empresa, se for o caso, né? E também, provavelmente, ou idealmente, de um fisioterapeuta, para ver se ele está apto a executar aqueles exercícios que estão sendo planejados. E já como gancho, eu já ia até perguntar isso mesmo, né? Se as empresas têm outras empresas terceirizadas que fazem esse tipo de trabalho, de ginástica laboral, ou tem alguns próprios funcionários da empresa que já são preparados para isso e fazem esse trabalho lá na empresa? Não, geralmente são empresas terceirizadas. Com raras exceções, são empresas terceirizadas. Então, existem as empresas terceirizadas que vão fazer esse trabalho do levantamento ergonômico, da análise ergonômica do trabalho, né? Essas empresas que fazem, vamos dizer assim, o trabalho de campo, a pesquisa de campo, algumas delas também já têm um outro braço da sua empresa que realiza parte dos exercícios, outras empresas não, só fazem a análise, apresentam o diagnóstico da situação ergonômica para a empresa e se retiram. Né? E aí a própria empresa vai no mercado e busca empresas especializadas de ginástica laboral ou empresas especializadas de fisioterapia do trabalho, fisioterapia laboral, para aplicar esses exercícios. Né? Algumas poucas empresas, dentro do seu departamento de engenharia ocupacional, de engenharia de segurança do trabalho, ou ligada ao seu departamento médico, ao seu setor médico, tem já algum profissional com formação na área de ergonomia. Então, esse engenheiro de segurança do trabalho, por exemplo, né, ele pode estar desenvolvendo ali a questão da análise ergonômica. E ainda algumas outras empresas, um trabalho que eu particularmente não sou adepto, né, elas criam a figura do chamado coringa, que é um funcionário, aí sim é um funcionário que é escolhido ou por ter uma formação prévia, uma certa habilidade prévia, e esse funcionário é quem vai estar aplicando os exercícios nos demais. Eu não conheço nenhum bom trabalho com o coringa, por isso que eu não sou adepto dessa questão do coringa. Muito obrigada pela presença, professor. À disposição, Daniela. Obrigado você pelo convite. Obrigada. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Continue conosco. Hoje eu vou contar uma história para vocês. Sabe aquele homem que se veste de branco e que gosta de cuidar do outro? Então, um desses aí cuidou de um menino espoleta que só vendo. E o seu pai ficou todo contente. Dessa caridade saiu um grande sonho. E se chama Casinha, que virou um hospital. Está fazendo 15 anos. Graças ao pai contente, o homem de branco, de azul, de laranja.
E graças a você, é claro. GRAAC, 15 anos combatendo e vencendo o câncer infantil.